Imagine ler um poema bem curtinho. Coisa de, sabe, apenas 5 versos mesmo. Bem rápido, Bilé. Exato. Um texto que parece ser apenas sobre a natureza, sobre o oceano. Mas aí, de repente, a gente descobre que, na verdade, ele é uma peça brutal e super calculada de propaganda religiosa antiga. É o tipo de coisa que muda totalmente a forma de ler o texto. Com certeza, é um texto desenhado especificamente para zombar de uma civilização rival e desmantelar a mitologia deles. E é exatamente isso que estamos trazendo para a mesa hoje. Mas antes de entrarmos de cabeça nisso, eu quero receber quem nos ouve com uma bênção divina muito sincera para o seu dia e semana. Que Deus abençoe grandemente o dia e a semana de cada um que acompanha a nossa transmissão. Amém. É sempre muito bom começar com essa energia, né? Sem dúvida. É um privilégio enorme ter a companhia de mentes curiosas prontas para buscar conhecimento. E a nossa missão nesse nosso mergulho nas fontes de hoje é examinar o famoso Salmo 93. Um texto fascinante, diga-se de passagem. Demais. E para isso nós trouxemos um material de base incrível. Estamos usando as notas da Bíblia de Estudo NAA e também os comentários bem cirúrgicos do pesquisador histórico Allen P. Ross. E olha, antes da gente mergulhar de vez nesse mar de informações, e desculpem o trocadilho que logo vai fazer muito sentido, é fundamental a gente estabelecer as regras do jogo para essa nossa análise. Boa, acho super importante fazer esse alinhamento. Pois é, o material que vamos dissecar hoje contém perspectivas profundamente teológicas. Ele lida diretamente com os alicerces da fé judaico-cristã e com as crenças dos povos antigos lá do Oriente Médio. E vale reforçar para quem nos ouve que o nosso papel aqui não é endossar visões específicas, né? Exatamente, nós não estamos aqui para tomar partidos religiosos ou, muito menos, políticos. O nosso objetivo é atuar puramente como guias imparciais. Nós queremos explorar a riqueza literária, histórica e cultural dessas fontes. É sobre entender como aquelas civilizações pensavam, no que elas acreditavam de fato e como usavam a literatura para estruturar a própria visão de mundo. Isso. O verdadeiro tesouro está em pegar as lentes daquelas pessoas e tentar enxergar a realidade através dos olhos delas. Perfeito, então vamos desvendar isso. Porque o Salmo 93, quando a gente olha de forma superficial, parece muito simples. O texto fala sobre a realeza divina. As nossas fontes o classificam como deixa eu checar aqui, um salmo de entronização. Ou salmo teocrático, dependendo da tradução ou do comentário. Isso mesmo. E ele está junto com outros poemas da mesma época, que eram usados publicamente em Israel para celebrar a ideia de que o Criador é o Rei Universal. Mas logo no versículo 1 tem uma imagem que me deixou muito intrigada. Ah, eu acho que sei do que você vai falar. Pois é, o texto diz que o Senhor se revestiu de majestade e se cingiu de poder. Lendo com a nossa cabeça de hoje, isso soa apenas como um rei colocando um manto cerimonial, muito caro, sabe? Tipo uma roupa pomposa para parecer intimidador. Exato! Parece só uma figura de linguagem poética para impressionar o povo. É só isso mesmo. Então, o que é fascinante aqui é como o mundo antigo compreendia o próprio conceito de vestimenta. É algo muito, muito distante da nossa utilidade moderna. Como assim? Nós usamos roupa por estética ou para não passar frio, né? Exato. Hoje é moda ou proteção, mas no Antigo Oriente Próximo, a roupa que alguém usava era considerada uma extensão ontológica da própria pessoa. Ontológica, quer dizer, ligada ao ser, à essência dela. Literalmente isso. Era a materialização do caráter, da autoridade e da essência de quem vestia aquilo. O comentário de Allen P. Ross lança muita luz sobre esse detalhe. Quando o poema diz que a divindade está revestida de majestade, não significa que a majestade é um adereço externo. Tipo um casaco que você pode colocar e tirar quando quiser. Perfeito. Não é algo que se tira. Significa que o poder absoluto e inabalável é a própria natureza desse reinado. O rei cósmico emana esse poder. A majestade é a identidade fundamental dele, inseparável de quem ele é. Nossa, então é como se a própria estrutura invisível da realidade fosse um manto desse rei. Isso dá um peso completamente diferente à leitura. Muda tudo, né? Demais. E é logo depois dessa descrição que a gente esbarra em uma frase que, segundo as nossas fontes, causou um impacto gigantesco e até trágico, de certa forma, na história da ciência. Ah, sim.
A famosa controvérsia do versículo 1. Exato. O final do versículo 1 diz: firmou o mundo que não vacila. Lendo os comentários aqui, fica muito claro que essa frase foi o epicentro de uma confusão monumental séculos e séculos depois. Uma confusão monumental que resultou em perseguições históricas bem reais, inclusive. Nossa, sim. Durante a Idade Média e o Renascimento, muitos estudiosos e autoridades religiosas leram essa expressão "o mundo não vacila" ou "não se move" com uma lente completamente literal e fora de contexto. Eles leram poesia como se fosse um livro de física. Exatamente isso. Eles pegaram uma afirmação poética hebraica e a usaram para tentar fundamentar o geocentrismo. Que é aquela teoria de que a Terra é o centro de tudo, né? Isso, a teoria astrofísica de que o planeta Terra era um corpo físico imóvel fixado no centro exato do universo, e que o Sol, os planetas e as estrelas giravam ao nosso redor. E foi justamente esse tipo de interpretação que colocou figuras como Galileu Galilei em rota de colisão com a Inquisição. Sem dúvida, foi uma leitura trágica. Peraí, mas se o texto diz tão claramente que o mundo não vacila, como os antigos israelitas entendiam isso? Se eles não estavam falando da Terra estar parada no espaço, do que eles estavam falando? Eles não tinham um modelo de astronomia em mente? Longe disso. Os israelitas antigos não estavam nem um pouco preocupados com órbitas planetárias ou mecânica celeste. Não era o foco deles. De jeito nenhum. A palavra que foi traduzida por "não vacila", quando a gente analisa dentro do contexto literário original, aponta para outra coisa. Aponta para a segurança moral, existencial e legal garantida pela fidelidade desse criador. Ah, entendi. Então é sobre estabilidade das regras do jogo, não do planeta em si. Exato. O que o salmista está declarando é que a ordem contínua do mundo, sabem, as leis que governam a realidade, a sucessão das estações, os princípios morais que sustentam a vida humana, tudo isso é fiel e seguro. É uma estabilidade do direito, da ordem da vida. Perfeito. O trono governa sobre a existência para que a existência não desmorone. Não é para que a Terra fique geograficamente congelada no espaço sideral. Sabe o que me vem à mente escutando isso? É como a constituição fundacional de um país moderno. Boa analogia. Como assim? Pensa bem, quando um líder faz um discurso e diz, sei lá, a nossa república está firme e não será abalada. Ninguém na plateia acha que ele está dando uma garantia geológica. Que nunca mais vai ter um terremoto. Exato. Ninguém acha que as placas tectônicas pararam de se mover sobre o continente só porque o presidente falou. Todo mundo entende que ele está falando da fundação legal e moral invisível que rege aquela sociedade. É o Estado de Direito. E isso é o Estado de Direito que não desmorona. A Constituição é o que não vacila. Olha, é uma analogia perfeita. É uma estrutura de governança. E as nossas notas de estudo aprofundam isso, ao mostrar o versículo 2, que diz, deixa eu ler aqui, "O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade." Ou seja, a ordem que sustenta o universo precede a própria fundação da humanidade. Exatamente. Precede o próprio tempo humano. Mas, sabe, isso me levanta uma grande dúvida sobre a psicologia daquela época. Manda. Vamos pensar na vida de um camponês israelita há uns 3.000 anos. A vida era brutal, né? Extremamente brutal. Sobrevivência pura. Uma seca prolongada significava fome em massa para todo mundo. Havia pragas constantes, doenças que ninguém sabia curar, além das invasões de impérios vizinhos que eram implacáveis. A expectativa de vida era curtíssima. A realidade tangível era de uma fragilidade absurda. Sim. Então, como é que uma comunidade inteira imersa nesse caos e nesse sofrimento diário conseguia olhar para o mundo desabando ao redor e cantar com tanta convicção que o trono está firme e não vacila? Isso não soaria como uma negação da realidade para eles? Um delírio? Olha, essa é uma pergunta central e levanta uma questão muito importante sobre a função da própria religião e da poesia na antiguidade. Porque parece contraditório. Parece, mas para aquelas mentes, a convicção dessa ordem não nascia da ausência de tragédias físicas. Na verdade, nascia justamente da necessidade de sobreviver a elas. Ah, como um mecanismo de defesa. Mais do que isso, a brutalidade da vida antiga exigia um ponto de ancoragem que estivesse fora das circunstâncias do dia a dia. Entendi. Ao declarar que o trono existe desde a eternidade,
Antes de qualquer império inimigo ou desastre natural, aquele povo estava ancorando a própria sanidade em uma realidade transcendental. Eles estavam dizendo a si mesmos que, apesar do caos aparente, havia um controle maior. Exatamente. Eles declaravam: a realidade aparente que a gente vive hoje é caótica e muito assustadora, sim, mas a realidade fundamental, a arquitetura invisível do universo, é ordenada e está sob controle. Porque sem essa âncora filosófica, o desespero seria absoluto. Ninguém aguentaria viver. Ninguém. E isso nos leva, inclusive, ao próximo passo lógico desse nosso mergulho nas fontes. Que é a ameaça e essa ordem, certo? Isso. Se existe uma fundação invisível de ordem, essa constituição cósmica que você bem mencionou, tem que haver algo ameaçando rasgá-la. Tem que haver uma força contrária. Faz sentido. E o Salmo não ignora o caos. De forma alguma, ele vai direto ao ponto. Nos versículos 3 e 4, o foco do poema muda drasticamente. Sai do trono firme e vai direto para as águas tumultuadas. Deixa eu pegar o texto aqui. Ah, sim. Diz: levantam os rios o seu bramido e descreve as poderosas ondas do mar. Mas por que logo o mar? Então, para entender o peso opressivo dessa imagem da água, a gente precisa vestir novamente aquelas lentes antigas que comentamos lá no começo. Para ver como eles viam. Isso. Pense o seguinte: Israel não era uma nação de marinheiros. Eles não eram grandes navegadores. Diferente dos vizinhos deles, os fenícios, né? Que viviam no mar. Exato. Os fenícios dominavam o mar. Mas para a cultura israelita, o oceano, o mar revolto ou as grandes inundações dos rios representavam um símbolo máximo e mais aterrorizante do caos incontrolável. Porque eles não tinham intimidade com aquilo. Nenhuma. A água profunda era o abismo desconhecido, era oscuro, era um lugar onde os humanos não tinham controle absolutamente nenhum. Era a hostilidade da natureza na sua forma mais pura e letal. Sabe que aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes de hoje. É a grande virada do texto. Sim, porque ao ler o comentário histórico do Allen P. Ross, a gente descobre que essa menção às águas turbulentas não é apenas sobre alguém com fobia do oceano. Não é um medo bobo de água. Não mesmo. Tem muita coisa por trás. Tem uma polêmica pesadíssima rolando nas entrelinhas ali. O poema é, na verdade, uma propaganda cultural muito afiada contra o baalismo. Sim. E para captar o brilhantismo desse ataque literário, a gente precisa olhar para os vizinhos de Israel, os cananeus. Que adoravam Baal. Exato. Na mitologia de Canaã, o deus mais popular de longe era Baal. Ele era o deus das tempestades e da fertilidade, muito adorado por causa da chuva que ele supostamente trazia para as colheitas. Fundamental para a sobrevivência na agricultura. Com certeza. Mas, nos épicos mitológicos dos cananeus, Baal não nasceu como rei supremo. Ele não começou no topo. Ele teve que provar o valor dele, né? Exatamente. E como ele provava isso? Entrando em um combate épico, super sangrento e exaustivo contra um inimigo formidável. O príncipe Yam. Yam. Sim, e o detalhe mais fundamental aqui é que a palavra Yam, tanto em hebraico quanto nas outras línguas semíticas da região, significa literalmente mar. Uau! Ou seja, o mar não era apenas um monte de água salgada. Para os cananeus, o príncipe Yem era a própria personificação de uma divindade caótica. Um monstro. Um monstro marinho literal, que precisava ser esmurrado e derrotado na base da violência para que o mundo tivesse alguma ordem. E é genial notar como o Salmo 93 funciona como um deboche teológico muito direto a essa crença dos vizinhos. Sim, eu fiquei maravilhada com isso, porque o poema israelita descreve o Criador lidando com o mar, mas a grande surpresa é que bem não tem luta nenhuma. Nenhuma gota de suor. Nenhuma. Não há uma batalha épica com espadas, com trovões, onde a divindade precisa se esforçar ao máximo para não ser engolida pelas ondas, como Baal supostamente fazia nos mitos deles. O contraste é totalmente intencional, né? O salmista diz abertamente, para quem está ouvindo, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. E ponto final. Sem drama. Sem drama. O comentário sublinha que a mensagem implícita é brutal para a religião rival. O texto está declarando que o Deus de Israel não é como o Baal, porque o mar não é um príncipe mitológico. Não tem monstro nenhum ali, exato.
O mar não é um deus inimigo, não é um ser com quem se deva negociar ou que a gente deva lutar ou temer reverencialmente. O mar é apenas, tipo, água. É só água. Sim, é uma força natural barulhenta, com certeza, perigosa, sim, mas que está totalmente contida e submissa sob a autoridade de um único criador. Gente, isso me lembra muito as grandes campanhas políticas modernas ou aquelas guerras de marketing pesado entre corporações gigantes. Como assim? Me dá um exemplo. Sabe quando, às vezes, a tática mais devastadora não é atacar o seu adversário com xingamentos diretos? A tática mais inteligente é pegar o símbolo máximo de poder do rival e esvaziá-lo de significado. Ah, entendi. É tratar a maior ameaça deles como algo banal. Perfeito! É como se os israelitas estivessem cantando para os cananeus o seguinte: sabe aquele monstro marinho terrível que o seu deus Baal quase morreu de exaustão para conseguir derrotar? Então, para o nosso rei, isso é só o barulho da maré batendo na pedra. Nossa, muito humilhante para a mitologia vizinha. É. Eles roubam a metáfora e neutralizam totalmente o poder dela. E, olha, ao fazer isso, o texto atinge um marco intelectual muito profundo. As fontes destacam isso sutilmente, mas é brilhante. Um marco filosófico. Diz que os rios e as tempestades não são deuses. Você está iniciando um processo de desmistificação da natureza. Caramba, a ficha acabou de cair. É verdade. O mundo físico deixa de ser um campo de batalha mágico, cheio de espíritos independentes, caprichosos e imprevisíveis, e passa a ser uma criação material regida por uma lei superior. Ou seja, a água brama, ela faz um barulhão, levanta ondas altíssimas, mas ela obedece a limites físicos que foram impostos a ela. Exato. O caos perde a divindade dele. Para a mente antiga, isso tornava o universo um lugar infinitamente mais racional e previsível. Uau! Então é um salto gigantesco, até pré-científico mesmo, de certa forma. A natureza é só a natureza. Sim. Mas sabe, isso me leva ao clímax das nossas fontes de hoje. Porque o Salmo começa estabelecendo o trono inabalável, a tal constituição. Certo. Depois, ele esvazia a ameaça monstruosa do mar, mostrando que esse caos físico está totalmente sob controle sem precisar de uma batalha. Isso. Porém, resta a grande pergunta na mente de quem está acompanhando. Como, na prática, esse universo se mantém de pé? Qual é o mecanismo da coisa, né? Exato. Qual é o mecanismo? Porque se o Criador não usa a força bruta numa luta de espadas cósmica contra o oceano, o que mantém a ordem de tudo? E a resposta surpreendente do texto, baseada nos comentários, não é a violência, é a santidade. E aí nós chegamos ao versículo 5, que é basicamente o coração ético desse poema. O que ele diz exatamente? Ele diz assim: os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. E esses testemunhos são o quê? Leis, exatamente. Quando o texto fala em testemunhos, está se referindo aos decretos, às leis e às regras de conduta que foram entregues a Israel. O salmista está atestando que a governança do universo é totalmente confiável, justamente porque ela emana de uma casa puramente santa. E as nossas fontes apontam que há mais um contraste direto com a cultura de Canaã, bem aqui nessa parte, não é? Sim. E se a gente conectar isso com um panorama maior da mitologia cananeia, nós vemos a última grande estocada no baalismo. A cartada final. Isso. Pensem como eram os panteões pagãos. A morada de Baal, assim como seria o Olimpo dos gregos muito tempo depois, era descrita nos mitos como um ambiente incrivelmente corrupto. Caótico mesmo. Totalmente. Os deuses fofocavam entre si, traíam uns aos outros o tempo todo, sentiam inveja, cometiam atos de luxúria, de violência e tinham umas vinganças super mesquinhas. Eles eram basicamente humanos muito problemáticos, só que com superpoderes cósmicos. É a melhor definição. Humanos com superpoderes. Mas o comentário histórico do Ross foca na distinção profunda do Deus de Israel aqui. O que os separa definitivamente dos ídolos pagãos não é apenas o fato de ele ter mais poder de fogo contra o mar. Não é quem bate mais forte. Não. É a sua santidade inflexível. Ele governa com um poder absoluto, sim, mas esse poder está atrelado a uma pureza moral absoluta também. Nossa, então o que tudo isso significa para nós hoje, tentando entender essa mente antiga? Eu fico pensando na dinâmica do poder. É um ótimo ângulo para analisar.
Porque poder absoluto e infinito, mas sem um pingo de moralidade, não é o conceito de um Deus benevolente. Isso é a definição exata de tirania. Sem dúvida. É opressão pura. Imagina só. Se o universo fosse governado por um rei cósmico superpoderoso, mas que fosse volátil, rancoroso e corrupto como um ser humano comum. A existência seria um pesadelo constante? Ninguém teria paz. Nenhuma. A gente estaria à mercê dos humores de um déspota a cada segundo. Seria algo tão assustador e tão destrutivo quanto o próprio mar caótico que eles temiam. E é por isso que as nossas fontes destacam uma frase muito forte. A convicção de que Deus reina com ordem moral era o antídoto máximo para a dúvida e o desespero na antiguidade. A santidade é a garantia, né? Exato. A santidade é o que garante que o poder dele não será usado para esmagar as pessoas de forma arbitrária. Tudo se conecta. É muito bonito isso. É genial. E é justamente por isso que as leis, os tais testemunhos do versículo 5, não eram vistos por eles como um conjunto de regras frias e opressoras. Como se fossem criadas só para estragar a diversão humana, como muita gente pensa hoje. Não, de forma alguma. Na visão do salmista, as leis são um reflexo direto desse caráter inalterável e santo. Seguir os testemunhos era, na verdade, um chamado para viver como uma humanidade estruturada. Era uma forma de participar ativamente da manutenção daquela ordem no próprio dia a dia. Então a moralidade humana, quando espelhava a moralidade divina, era o cimento que impedia a sociedade de desmoronar. Perfeito. Era a segurança contra a entropia do mundo. É fascinante pensar na aplicação diária disso para as pessoas comuns daquela época. O texto sugere fortemente que obedecer a esses estatutos era a maneira que aquele povo humilde, muitas vezes sofrido, encontrou de construir, tijolo por tijolo, uma pequena ilha de ordem. Uma ilha no meio de um mundo que ainda era brutal. Exato. Um mundo doente, violento e cheio de incertezas. A verdadeira batalha deles não era entrar no oceano literal como espada na mão para lutar contra monstros mitológicos invisíveis. Isso o Criador já tinha resolvido na visão deles. Exato. A batalha real daquele povo era incorporar essa santidade e essa ordem na vida comum. Na forma como eles tratavam o vizinho, na honestidade durante os negócios, na fidelidade dentro da própria família. Essa era a verdadeira resposta ética e prática contra o caos. Olha, tentando sintetizar toda essa jornada incrível que a gente fez hoje com base nesses comentários espetaculares, Vai lá. a gente começou enxergando a figura imponente de um rei cósmico, cuja própria essência, a roupa dele, é a majestade. Sim, depois nós mergulhamos nos mitos da antiguidade e vimos como a poesia foi usada como uma ferramenta intelectual super sofisticada para desbancar o deus Baal, para retirar o status divino do oceano aterrador e basicamente colocar a natureza no seu devido lugar. Desmistificando o caos. Exato. E, no fim de tudo, a gente entende que a fundação de toda a realidade para eles não repousava na força física pura e simples, mas repousava na rocha da solidez moral e da santidade. Incrível. A beleza de dissecar essas fontes antigas é perceber que esses poemas não eram apenas cânticos de igreja. Eles eram as vigas mestras que sustentavam toda a arquitetura mental e a sanidade de uma civilização inteira. Olha, isso nos empurra inevitavelmente para um pensamento muito provocativo para amarrar tudo isso, é trazer essas ideias milenares direto para nossa sala de estar moderna hoje. Opa, gosto disso, manda. Aqueles povos antigos olhavam para a escuridão do oceano e eles viam o caos supremo ali. Eles viam o temível príncipe An ameaçando engolir as colheitas, as famílias e as vidas deles. Mas e para nós hoje? Essa é a grande questão. Quais são os nossos mares revoltos hoje em dia? Quais são as forças que estão bramindo na nossa sociedade atual? Sejam, sei lá, crises econômicas globais, pandemias, ansiedade gerada por essa velocidade brutal da informação que a gente vive, ou essa polarização extrema. Tudo isso são forças que parecem incontroláveis, né? Totalmente. Forças gigantes prontas para engolir a ordem das coisas a qualquer momento. Se o mar ainda ruge de tantas outras formas ao nosso redor, a grande pergunta que fica é: onde é que as pessoas estão buscando a sua fundação inabalável hoje?
Onde está a nossa âncora no meio dessa tempestade moderna? É uma reflexão e tanto para a gente levar para a vida. Fica essa reflexão profunda para cada pessoa ruminar durante o resto desta semana. E assim nós encerramos o nosso mergulho profundo de hoje nessas fontes que foram simplesmente extraordinárias. Com certeza. Foi excelente. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui, sempre com ouvidos tão atentos e mentes tão abertas. E, cumprindo a nossa promessa lá do comecinho, eu me despeço com muito carinho. Que Deus abençoe todos os ouvintes.